Paz, irmãos, coisa boa estar aqui. Estou aqui, minha esposa está com o Entro ali em cima. Alguns de vocês não conseguirão vê-los, mas estão ali. Fico muito, muito honrado. Vocês não imaginam a alegria e, ao mesmo tempo, a responsabilidade que pesa sobre mim, né? O pastor Jesus estava falando aqui que somos todos povo de Deus, né? Ele falou assim, os batistas, assembleianos. Aí ele demorou um segundo, eu pensei que ele ia falar até os presbiterianos. Então, então eu sinto assim muito, muito, muito honrado mesmo e espero no Senhor que Ele fale aos nossos corações, né? Que a gente seja edificado, que o próprio Espírito de Deus, na sua misericórdia, use esse momento para a glória dEle, para o nosso bem. Somos família de Deus. Essa igreja tem, a cada dia, demonstrado essa igreja que é discípula de Jesus, né? Que caminha com Jesus e que faz discípulo. Há um ambiente abençoador, há uma vida, né? Há irmãos, há trabalhos, há um conjunto de ações que a gente percebe nessa igreja, na vida dos irmãos, que manifestam de forma muito evidente uma igreja que tem uma ambiência do discipulado, que tem um ambiente que produz vida, que produz alegria, que produz multiplicação. E isso é uma bênção para a cidade, isso é uma bênção para o país. Nós podemos ter na nossa cidade, no nosso país, inúmeras empresas. Nós podemos ter escolas magníficas. Nós podemos e devemos ter uma estrutura política maravilhosa. Mas a igreja sempre será essa referência do amor, da graça, da vida de Deus na face da terra. E por isso pesa sobre nós essa grande responsabilidade e esse grande privilégio. Eu fico muito, muito honrado de ser convidado para falar com vocês nesse tempo aqui. Eu queria abrir no Salmo 1. Nós vamos pensar sobre ser e fazer discípulos. E eu penso que o Salmo 1 nos ajuda a entender como essa abertura do saltério, como esse fundamento, né, de como deveria viver o povo de Deus, quais são as suas bases, alicerces, princípios, e nós vamos lê-lo agora. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai, mais uma vez, obrigado por teu amor. Obrigado por esse tempo de celebração. 57 anos de história, de encontros, de curas, de libertação, de oração, de apoio mútuo, de história, de vidas transformadas, de gente conhecendo o teu evangelho, de pessoas sendo alcançadas ao redor do mundo, de missionários sendo enviados, de obreiros sendo formados e de famílias que encontram apoio, ajuda, ó Deus, alicerce para a caminhada. Bendito és e louvado seja o Senhor. Que o Senhor receba a glória, que o Senhor receba a adoração, e que a alegria do Senhor, que a vida do Senhor, seja um marco na vida dessa igreja. Para que o Senhor seja exaltado, para que os povos te conheçam, para que essa cidade tenha uma referência do teu amor e da tua graça,
e para que o teu nome seja conhecido. Bendito és, ó Deus, bendito és. Nós te adoramos em Cristo Jesus. Amém, ó Deus, amém. Irmãos, hoje, antes de vir para cá ainda, a minha esposa, que defendeu o mestrado dela essa semana, ela falou assim, nossa, o pessoal elogiou tanto a banca, né? Elogiou tanto a apresentação e falou tanto. E aí eu falei para ela, engraçado, hoje de manhã eu ainda estava pensando nisso, não é? A gente, como igreja, corre o perigo de ficar somente pondo a bola lá em cima, né? Está tudo certo, vamos vencer, você vai ser bem-sucedido, Deus diz que somos bem-aventurados, que a vida é isso mesmo, vamos ter vitória, e está certo, essa é uma parte importante, essencial do Evangelho. Mas também, se a gente caminha nesse lado e esquece de dizer que nós somos pecadores, que nós temos dificuldades, que nós somos frágeis, que nós temos limitação, que ainda temos dificuldades na vida, que ainda temos lutas. E aí a gente cai num outro lado, que parece que a gente não mostra também essa necessidade de mostrar que o Evangelho é o Evangelho da esperança. O Evangelho é a luz do Senhor. O Evangelho renova a vida. O Evangelho transforma corações. O Evangelho muda a história. O Evangelho muda a história de cidades, de nações inteiras. Então parece que a gente vai viver o tempo todo nessa tensão. A gente não pode ficar erguendo a bola e pondo lá em cima, mas a gente também não pode ficar só nesse lado. Ó, cuidado, você é pecador, porque o Evangelho fala de muitas coisas boas que Deus fez por nós, está fazendo e ainda vai fazer. Amém? O Evangelho é esse poder de Deus, o Evangelho é o Evangelho da alegria, o Evangelho é da vida. E eu tenho que tomar cuidado, que eu sou desse que põe a bola para cima, né? Eu tenho porque eu vejo o Evangelho assim, né? Eu sei do pecado, está tudo certo, eu tomo cuidado demais comigo mesmo, mas o Evangelho é essa graça de Deus, e o Evangelho fala de sermos felizes e bem-sucedidos. Imagina alguém que tem todo o poder, toda a sabedoria, toda a capacidade para fazer o que quiser e dizer para você, e tudo quanto fizer será bem-sucedido. É muita coisa, não? Pensa um negócio desse. E tudo quanto fizerdes será bem-sucedido. Meu Deus do céu, é muita coisa. E é lógico que ser bem-sucedido para a Bíblia e para o Evangelho é parecer com Jesus. Ser bem-sucedido não é ter todas as coisas, mas ter aquele em quem nós podemos passar todas as coisas. Ser bem-sucedido não é não ter problema, mas é saber que teremos recursos e poder de Deus para enfrentarmos todos os problemas como um filho de Deus e vencê-los como um filho de Deus. E tudo quanto fizerdes será bem-sucedido. Esse é o Evangelho. Para facilitar e para ficar um pouco mais pedagógico, eu trouxe para vocês aqui uns slides que nos ajudam, porque a Bíblia está falando que tudo quanto fizermos será bem-sucedido. Mas aí ela diz que nós somos como uma árvore. Isso é muito interessante, não é? Todo mundo conhece árvore, todo mundo toca em árvore. Até as pessoas que nascem na selva de pedra conhecem uma árvore. E nós aqui no Centro-Oeste, nós, como bons brasileiros que têm uma dificuldade com a nossa identidade, a gente não consegue, às vezes, ver a beleza do nosso cerrado. É maravilhoso ver a Mata Atlântica, é lindo ver um deserto, principalmente que a gente não mora lá, né? É lindo ver os polos com gelo, é lindo ver a floresta amazônica. Eu já tive a oportunidade de ficar 15 dias numa tribo indígena chamada Cachuiana, no norte do Pará, e andar no meio da floresta, aquelas árvores de 20, 30 metros de altura. É um negócio maravilhoso, mas às vezes a gente não percebe a beleza do nosso cerrado, né? A gente fala do iceberg, né? Olha o iceberg, que interessante. Quantos por cento vocês acham que aparece do iceberg? Vocês têm ideia? 10% somente, né? 90% do iceberg fica escondido. E aí a gente fala também, conhece bem, temos muitos engenheiros aqui, né? Um prédio, uma casa para ficar em pé precisa fundamento.
E o fundamento de preferência para chegar até a rocha. Você bater até dar recalque, até não descer mais, para você ter estrutura. E aí a Bíblia usa uma imagem, a Bíblia, na verdade, usa muito essas duas imagens. E aqui está a imagem que a Bíblia está usando para nós. Quem que é uma pessoa bem-sucedido? Quem que é uma pessoa que em tudo será bem-sucedido? O salmista diz que ele é como uma árvore. Olha que interessante. A gente, às vezes, não valoriza muito o nosso cerrado, mas olha que coisa maravilhosa. O cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. A gente olha aquelas árvorezinhas pequenas, né, retorcidas. Nessa época do ano, negócio seco, a poeira amarela, o ar com quase nada de umidade. A gente fala, meu Deus, o que é isso? Não tem beleza aqui. Mas tem um potencial imenso de medicina, de vida. Mais de 12 mil espécies de animais nós temos aqui só no Cerrado. E nós, só para você ter ideia, ele capta 12,7 bilhões de toneladas de carbono por metro quadrado, por quilômetro quadrado, né? Olha que coisa magnífica isso, né? E os aquíferos que nascem, especialmente aqui na nossa região, abastecem a metade do Brasil e quase que a metade da América Latina. Aqui nós estamos pisando sobre o maior aquífero, um dos maiores do mundo. Por isso que você pega a região do El Rancho ali, fura, a água brota e joga a água para cima. Nós abastecemos a metade do Brasil e boa parte da América Latina. Qual o segredo? O segredo é que você tem um bioma extremamente rico, um imenso potencial, né? Como já dissemos aqui, e o segredo está onde? Nas raízes. Sabia que o cerrado, a árvore do cerrado, essa árvore, né, sem muita beleza, sem muita glória, ela tem, às vezes, até 5 vezes mais raiz do que o que aparece? Até 5 vezes mais. E é isso que possibilita que a água penetra e vai até o subsolo, que abastece o aquífero. É isso que possibilita que, apesar da sequidão, continua com as folhas verdes. É exatamente essa raiz que possibilita que essa árvore é queimada e, de repente, você falou, acabou, exterminou, não tem mais nada. De repente, ela está brotando, com flores, com frutos, alimentando os animais, dando sombra aos animais, produzindo e crescendo. E aí você tem essa chamada floresta invertida, né? Ela alimenta e regula os aquíferos, possibilita não perder as folhas e a recuperação no caso de queimada. Agora, isso é muito interessante, sabe por quê? Nós estamos vivendo numa sociedade que fala muito de produção. E a Bíblia não fala muito de produção, a Bíblia fala de frutificação. E aqui há uma diferença abismal. Abismal, olha comigo. Quando a gente fala de produção, a gente fala de algo impessoal, a gente fala de algo que é programado, insensível, algo material como máquina, sem vida, e a principal característica, não é reprodutivo. Uma máquina pode produzir papel, pode produzir plástico, pode produzir 1000 coisas, mas uma máquina nunca produz uma outra máquina. Uma máquina não tem inteligência, uma máquina não tem capacidade de autogerar, de gerar outras coisas. E aí, naturalmente, uma máquina produz o quê? Esgotamento. Carros de empresa e carros de polícia que andam a mesma quilometragem dos meus e dos seus carros, eles estouram muito mais cedo, porque eles rodam dia e noite sem parar. Eles rodam dia e noite sem parar e produzem esgotamento e produzem esfacelamento. Aí a gente já tem implicações fenomenais para pensar aqui na nossa vida, né? Vocês sabem que o Brasil, 2018, foi considerado o país de maior nível de ansiedade do mundo. Do mundo. Você sabe que nós estamos entrando aí num nível de burnout, né? Esgotamento enorme.
Talvez porque a gente está vivendo como gente produtiva e não como gente frutífera. Talvez a gente está vivendo sem pensar em descanso, sem pensar na sazonalidade da vida. Talvez a gente está vivendo como máquina. E a Bíblia diz que nós seremos frutíferos e tudo que fizermos seremos bem-sucedidos. Mas nós precisamos ser como uma árvore, não como uma máquina. E aí a gente vive essa crise. E a Bíblia fala que ao invés de sermos produtivos, nós somos frutíferos. Uma pessoa frutífera, ela tem vitalidade, porque é pessoal, é relacional. Máquina não relaciona, máquina não tem sentimentos, máquina não tem emoções, é sensível ao ambiente. Às vezes nós estamos sendo sinceros demais e sensível de menos. Lembre-se, toda depressão é sincera, todo assassinato é sincero, toda briga é sincera, toda raiva é sincera. Mas se houvesse mais sensibilidade, não chegaria ao ponto de ser uma briga sincera. Sinceridade é muito bom, mas principalmente na relação com Deus. Na relação com o próximo, a gente precisa ser mais sensível à dor. Tem coisas que não precisa de falar, tem coisas que não é hora de falar. E às vezes a gente está sendo sincero demais e sensível de menos. E toda maldade é sincera, toda dor é sincera, toda raiva é sincera. Mas nós, como pessoas, como árvores, precisamos ser sensível ao ambiente, às pessoas. Uma árvore tem propósito. A árvore, ela não só dá o fruto no sentido do que você come, mas toda árvore tem o seu perfume. Toda árvore produz sombra. Toda árvore produz uma imagem maravilhosa que ao pôr do sol os noivos gostam de tirar suas fotos. Toda árvore produz lugar para ter ninho para os pássaros. Toda árvore produz algum tipo de medicamento. Eu estava olhando uma reportagem que as maiores árvores da Amazônia, quando elas percebem que as outras árvores estão menores e com dificuldade, durante o dia, elas sugam o máximo possível de água e jogam essa água através das suas folhas para irrigar as árvores mais fracas. E quando chega a noite, ela puxa a água até mais ou menos na planta dela, e essa água ela deixa que escorre para as árvores do lado. Você fala assim, gente, parece mentira um negócio desse. Parece mentira um negócio desse. Olha a sensibilidade, olha a preocupação, olha o olhar para o mais fraco. Né? Olha o olhar para aquele que precisa mais. Essa sensibilidade, esse propósito e essa vida espiritual, né? E acima de tudo, uma árvore ela é frutífera, frutífera. Deus nos fez para frutificar. Lembra qual que é o projeto de Deus? Fez Deus a gente parecido com Ele, abençoou, planificou e disse para nós, sede frutífero. Nós nascemos para ser frutíferos. Deus nos gerou para sermos pessoas que geram frutos. Deus nos gerou para ter uma vida, e uma vida tão linda, que é uma vida que ainda sobra para repartir para outros. Deus nos fez para sermos frutíferos. Deus não nos fez para guardar caroços, mas Deus nos fez para semear sementes. A nossa vida é como um semeador. Lembra de um homem que pegou sementes e quis estocar? Vou ampliar os meus estoques, vou guardar as sementes, vou fazer das sementes caroços. Deus olhou para ele e falou assim, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tem reservado, para quem será? A vida não foi feita para ser guardada como um caroço, mas a vida foi feita para ser semeada como uma semente. Nós nascemos para frutificar. Deus nos fez para frutificar. Deus deu recursos para mim e para você, para cada um de nós, para vivermos uma vida bonita, bem-sucedido, feliz e ainda repartir com as pessoas que estão ao nosso redor. Amém, irmãos? E aí a Bíblia fala então dessa questão. E a coisa mais linda
que a gente pode ver de uma árvore, como a gente já disse, é que ela se renova. A árvore do cerrado está lá pequenininha, retorcida, com cara que não vai dar nada, vem a queimada, vem o pessoal e corta, de repente ela renasce, ela revigora, ela aparece, ela sai com toda a sua vida, com toda a sua força, e ela produz alimento, ela doa, ela é uma entrega, ela é um bem para as árvores. Essa é uma coisa também interessante, né? As árvores do cerrado, você vê que elas não competem umas com as outras. Não é verdade? Elas têm um espaçamento ali. Você vê a floresta amazônica, as outras, elas são muito juntas, muito agrupadas. De repente, uma árvore parece que sufoca a outra. As árvores do cerrado, você não vê isso. Não há competitividade, não há tanta beleza, não há tanta glória, mas ali milhares de espécies. O abastecimento de água, a beleza, a produção, a medicina e a frutificação está acontecendo. Uma lição maravilhosa para quem acha que a sua vida não vale nada, para quem acha que você não pode produzir, para quem acha que você não é tão especial assim, para quem acha que você não dá conta. Deus está dizendo para mim e para você que no poder do Espírito Santo dele, nós podemos mais do que nós imaginamos. Na força do Espírito, nós podemos frutificar muito mais do que a gente pensa ou imagina. E uma das coisas que eu tenho descoberto na minha vida, às vezes nos momentos de maior dor da vida, nos momentos que parece que acabou a esperança. Lembra quando Paulo usa aquela expressão, chegamos ao ponto de desesperar da vida, perder a esperança, que ainda pode acontecer alguma coisa com você, em você e através de você. Quando você acha que acabou toda a esperança, você nem sabe que nesse momento, às vezes é o momento que você frutifica mais e melhor. Porque às vezes a gente está achando que a vida é sobre o tanto que a gente faz, mas a vida se revela muito mais no tanto que você revela o Pai, independente das circunstâncias que você está vivendo. E às vezes, no momento de maior dor, que você acha que não tem nada, as pessoas estão olhando para você e falando assim, meu Deus, como pode uma pessoa passando tanta dor, tanta luta, tanta dificuldade, e ainda perseverar, e ainda ser fiel, e ainda buscar a Deus, não chutar o balde, não jogar tudo para cima, não desesperar da vida, não querer afogar a vida na bebida alcoólica ou qualquer coisa. Amém, irmãos? Deus sabe como trabalhar com cada um de nós. Deus sabe como trabalhar com cada um de nós. E às vezes os momentos de maiores dores, os momentos que a queimada vem, e parece que não vai sair mais nada, é agora que Deus vai fazer sair a árvore na sua maior plenitude, na maior força e na sua maior glória. Então, irmãos, o que é ser discípulo? Para a gente ser discípulo, a gente precisa de entender que o sustento do nosso ser está onde? No que fazemos ou no que somos? Me ajudem. Sustento da nossa vida está onde? No que somos. O sustento da sua vida está no que você é. O que aparece da sua vida, as atividades da sua vida, são somente 10% da sua vida. Mas a essência da sua vida está escondida em Deus. Assim como a raiz está escondida no subsolo. O ser discípulo é ter essa vida escondida em Cristo. Porque sendo de Deus, aí tudo o que fizermos, pensarmos e agir vai refletir a beleza desse Deus a quem pertencemos e de quem somos. Então, a parte visível não é o sustento, mas é a parte sustentada do seu ser. A parte visível, ela sempre vai refletir essa parte invisível, não é? O que acontece? A revista Forbes, o ano passado, ou no começo desse ano, trouxe uma matéria mostrando que 90%
dos grandes CEOs do mundo, homens que trabalham com milhões de dólares, com empresas que dominam o mundo, multinacionais, 90% deles não cai, não tem uma queda, não é por incompetência, não é por falta de conhecimento, não é por falta de habilidade. 90% deles cai por problema de caráter, raiz. Problema de raiz. O Josué Campanhã tem um livro sobre tempo, foco e ação, e ele diz que, certa vez, Jean veio da França para cuidar de uma empresa automobilística no Brasil, e ele chegando no Brasil, ele reuniu o board da empresa, os melhores da empresa, num hotel, e disse para eles: eu quero conversar com vocês. Chegando no hotel, ele falou assim: eu quero que vocês tragam para mim um plano para a empresa, um plano pessoal e um plano familiar. Aí eles ficaram todos assustados. Pelo amor de Deus, nós estamos tratando de empresa, estamos tratando de negócio. O que o senhor quer saber de plano pessoal e plano familiar? Ele falou: não, se vocês não têm um plano, não tem problema. Voltem para o hotel e em 24 horas nos encontramos aqui no mesmo lugar e a gente vai conversar. E vocês trazem para mim o plano empresarial, o plano pessoal e o plano familiar. E aí foram para o hotel e no outro dia voltaram, e dos representantes da empresa, eles somente 50% tinham um plano pessoal e um plano familiar. Um plano de vida, um plano de família e um plano. E aí ele falou assim: os que não têm o plano pessoal e familiar estão despedidos. Aí, naturalmente, o pessoal ficou doido, né? Como assim? Como o senhor vai despedir? A gente está numa empresa, tratando de negócio, o senhor vem pedir plano pessoal e familiar e agora nos despede. Ele disse assim: se você não sabe para onde você vai e como conduzir a sua família, como que eu vou colocar milhões de dólares e milhares de pessoas para você dar direção? Percebe, irmãos? Percebe a beleza de amar a Deus, viver com Deus? É que você sabe para onde você está indo. Você tem um guia. Você tem raiz. Você tem um Senhor. Sua vida tem um propósito. Você tem uma história. Você não está perdido no mundo. Você é filho amado de Deus. É sobre isso o Evangelho. Aí habilidade e competência é estudo. É só coragem e tempo. Só isso. Habilidade aí, direção aí é simples. Mas se você tem essa firmeza, essa identidade, baseada em Cristo, o restante é questão de trabalho, estudo, dedicação. Só isso. E a Bíblia, então, está falando que nós somos como essa árvore investida. Vamos ler comigo? Olha como que Tim Keller coloca isso. Vamos lá? Quando o trabalho é sua identidade, o sucesso sobe para a cabeça e o fracasso desce. Uau! E aí, irmãos, nós precisamos pensar muito nisso, né? Porque nós temos uma crise profunda no Brasil com identidade. Profunda. Quer pensar um pouco comigo? Quem nasce na França é o quê? Quem nasce na Inglaterra? Quem nasce no Peru? Quem nasce na África? Com raras exceções, você vai pôr um ex ou ano, ok? Talvez guatemalteco. Por que então quem nasce no Brasil não é brasilano e nem brasilês, mas brasileiro? Não é interessante? Sabe por quê? Brasileiro é apelido. Trabalhador com pau-brasil. E o nosso apelido se tornou substantivo. E nós somos chamados de brasileiro igual pedreiro, carpinteiro, engenheiro e tudo. Ou seja, nós não somos chamados pelo nosso substantivo, pela nossa identidade. Nós somos chamados pelo que nós fazemos. Talvez por isso a gente pergunta para as crianças, né? O que você vai ser quando você crescer? A grande pergunta é: elas não são? A melhor pergunta seria, né? O que você quer estudar? O que você quer viver? Quer ver outro negócio complicado? A gente fala para as crianças aqui na igreja: vamos orar para as crianças, né? O futuro da igreja. Futuro da igreja, irmãos, elas não só são a igreja de hoje, mas elas já são do reino dos céus. Amém?
Elas não são o futuro da igreja, elas são a igreja, elas são hoje. Ron Kenoly, né, vocês conhecem bem do Integrity Music, ele falou assim, eu fico triste no Brasil, eu visito o Brasil, visito as igrejas, eu ouço música australiana, eu ouço música americana, mas eu nunca ouço música brasileira. Percebe? Parece que a gente tem uma crise de identidade. Temos uma crise de identidade com a gente mesmo. Já viu que as pessoas normalmente se identificam pelo que elas fazem, não por quem são? Fala, quem é você? Ah, eu sou o pastor. Fala, não estou perguntando o que você faz. Estou perguntando quem você é. Quem é você? Não, eu sou engenheiro. Você sabe com quem você está falando? A crise de identidade terrível. Quem é você? Eu sou Eliel Gomes de Carvalho, filho da dona Filinde, sou Abraão, melhor ainda, filho de Deus. Essa é a nossa identidade. Agora, a gente sempre está se apresentando pelo que a gente faz, e não por quem a gente é. E aí a gente pode ter essa crise aqui, que você pode pôr qualquer coisa ali. Qualquer coisa. Quando o cargo é a sua identidade, o sucesso só para a cabeça e o fracasso? Quando o dinheiro, quando o título, quando a sua denominação é a sua identidade, quando qualquer coisa, você pode pôr qualquer coisa ali. E aí a gente não tem uma identidade firmada em quem nós somos em Deus. Olha que interessante Jesus de Nazaré, né? Jesus de Nazaré foi batizado aos 30 anos de idade. Até onde se sabe, ele não tinha feito um milagre. Ele não tinha discipulado uma pessoa. Ele não tinha viajado ali para além da Galileia, ali da região. Ele não tinha feito, tecnicamente, nada de grandioso. Ele ouve uma voz do céu. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o deleite, o prazer, em que eu tenho o desejo por ele. Percebe? A identidade de Jesus não foi baseada no seu ministério. A identidade dele foi baseada na sua relação com o Pai. A identidade dele veio de quem ele era em Deus. Em Deus. Você percebe a crise de identidade que nós estamos vivendo hoje? Na sexualidade, no emprego e tudo mais? Por isso que a música é fenomenal, né? Eu sou quem dizes que eu sou. Eu não sou meu sentimento, eu não sou meu dinheiro, eu não sou meu diploma, eu não sou a cidade que eu nasci, eu não sou a família que eu vim necessariamente. Isso tudo compõe a minha identidade. Mas a raiz, o âmago da minha identidade, quem que é? O amor do Pai que diz, você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Amém, irmãos? Isso segura você na crise. Perceba que Jesus acaba de ouvir isso, o que acontece? Para onde que ele vai? Para o deserto. E alguns teólogos dizem que Jesus só vence todas as pressões do deserto, porque ele tinha essa identidade baseada no amor de Deus. Esse é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Você consegue se perceber assim, amado do Pai? Amém? Então, caminhando para o encerramento, olha que interessante, né? Nós agimos no visível, mas o sustento vem do invisível. Onde está o sustento? Está no propósito, né? Que a parte que recebe impacto é a parte de cima. A parte que recebe impacto é a parte, eu não gostei do seu trabalho. E aí a gente, como não tem identidade bem legal, o que a gente fala? A pessoa não gosta de mim. Não, ela está falando do trabalho. Às vezes a pessoa fala assim, ó, essa camisa ainda não está bem. Nossa, eu não sou amado. Não, está falando da camiseta. Né? A gente recebe o impacto, como a árvore do cerrado recebe o impacto na parte de cima, a gente confunde com a parte de baixo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Somente 10% do que eu faço é o que aparece, né? A atividade, o desempenho, a expressão, a que recebe o elogio, o ataque, a aprovação, a reprovação, é somente esses 10%. Mas o que dá sustentabilidade à sua vida é quem você é, os 90%, que tem a ver com o seu caráter, com o seu
princípio, com seu fundamento. Daí que vem a sua confiança. Amém? Nós estamos sustentados no Pai, sustentados na rocha. E aí, por isso que, se a gente não tomar cuidado, a gente, em vez de ser uma árvore frutífera, a gente se torna um pinheirinho de Natal. Bonito, lindo e brilhante, mas sem raiz, sem fruto, sem folhas verdes, sem vida, sem reprodução, sem frutificação. Então, como eu disse, caminhando para o encerramento, como que a gente não pode ter essa sustentação, essa raiz profunda? O salmista diz que tem prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. E nessa palavra você medita, não é ler a Bíblia o dia inteiro, mas é pegar os princípios da palavra e ruminar, e introjetar, e pensar, e conversar, e pegar a vida de Jesus, e olhar para Jesus, e mirar em Jesus, e pensar, e pedir a graça de Deus, até que essa palavra se torne carne. Como Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, a palavra de Deus não é só um acúmulo intelectual, não é só um conjunto de doutrina, não é só um conjunto de expressão da verdade, mas é a vida de Deus que precisa ser introjetada para que a nossa vida se torne como a vida de Cristo. No poder do Espírito Santo. Aí você vai ganhando raiz, fundamento, base. E aí as lutas, as dores vão te mexer, vão, mas não serão capazes de te arrancar, de te tirar do Pai e do seu propósito na vida. Aquele que medita na palavra, tem prazer na palavra, aquele que é banhado pelo Espírito Santo de Deus. Nós parece que colocamos o Espírito Santo ou como doador de dons, ou como iluminador do conhecimento. Mas a Bíblia fala que é o Espírito Santo da comunhão. É o Espírito que derrama o amor nos nossos corações. É o Espírito que forma Jesus em nós. É o Espírito que nos leva a dizer, Jesus é o Senhor. É o Espírito que nos leva a dizer, Abba, Pai, agora eu tenho um Pai. Não sou um bastardo, não interessa de quem eu nasci, eu tenho um Pai, eu fui projetado por Deus. É o Espírito que produz isso em nós. A meditação na palavra, com a unção do Espírito, vai formando esse caráter de Cristo em nós. E a nossa vida vai ganhando fundamento, enraizamento. E aí, naturalmente, essa parte invisível bem estruturada, bem firmada, vai manifestar a graça de Deus em tudo que somos e fazemos. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Até que a palavra se torne como Cristo. O que precisa então para a gente ter essa raiz? O salmista está dizendo, quem você ouve? Quem você segue? Quem te influencia? Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem você ouve? Deixa eu dizer para você, todo mundo quer os seus ouvidos, não só os seus ouvidos, quer o seu coração. Não se iluda, a universidade quer o seu coração, sua empresa quer o seu coração, os bolsonaristas quer o seu coração, os petistas quer o seu coração, todo mundo quer o seu coração. Quem você vai dar o seu coração? Quem você ouve? Esses dias meditando na palavra, e aí eu cheguei no texto lá, quando Jesus termina de multiplicar o pão, diz que vieram para fazê-lo, sabendo Jesus que viera para fazê-lo rei à força, saiu para um lugar deserto e orava. Eu falei, esse Jesus é apaixonante. Esse Jesus, ele é selvagem, irmãos. Não sei se você me entende. Ele não é domesticado. Ele não entra nas caixinhas. Ele é selvagem. Ele não se deixa, prender por nada. Queriam fazê-lo rei. Mas ele fala assim, não é vocês que determinam a minha agenda, quem determina a minha agenda é meu Pai. Eu vou sair para o monte para falar com Ele. E aí esse negócio ficou queimando no meu coração. Quem está ditando a minha agenda? Não se iluda, todo mundo quer o seu ouvido. Todo mundo.
quem vai tomar conta do seu ouvido? Em última análise, vai acessar o seu coração. E o salmista está dizendo que isso vai dar as raízes dessa árvore frondosa. Quem você ouve, quem você segue, quem te influencia. Por isso que ele diz, não anda no conselho, não se detém, nem... Se ele não vive assim, como que ele anda? Anda com Deus, permanece em Cristo e é pleno do Espírito, frutificando em tudo e a todos que estão ao seu redor, sem exceção. Sem exceção. Porque não anda. Se você for pegar andar, você vai ver de Gênesis a Apocalipse essa temática, andar com Deus. Não é sobre uma religião, é sobre andar com Deus. É sobre todo dia, toda hora. É sobre viver no poder do Espírito. É sobre imitar Jesus. É sobre ter raízes profundas. Aí não interessa se você é engenheiro, médico, pastor, o que for. A sua vida vai exalar aquilo que você é. Porque tem a ver com as raízes. Tem a ver com os fundamentos. Tem a ver com o ser. Quem é, reflete. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus Cristo. A grande pergunta, então, para terminar: quantas sementes tem uma laranja em média? Alguém sabe? A média é entre 5 e 15 sementes. Mas sabe qual que é a grande pergunta? Não é quantas sementes tem uma laranja. A grande pergunta é: quantas laranjas tem numa semente? Quantos discípulos tem num filho de Deus? Não sei. Pode ser milhares. Quanto de potencial, quanto de semente Deus tem aí para você, sendo dele, multiplicar. Multiplicar. Que Deus tenha muita misericórdia de nós. Mas a palavra está afirmando, e tudo quanto fizer será bem. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado por tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela vida dessa igreja. Ó Deus, que a tua palavra ache guarida no nosso coração. Em nome de Jesus, dá-nos raízes profundas no Senhor. Dá-nos raízes profundas no Senhor. Para que as lutas, dores, dificuldades e mesmo alegrias e coisas boas da vida não nos venham tirar do Senhor, do teu amor. Mas pelo contrário, que essa vida bonita, enraizada, fundamentada, sedimentada no teu amor, possa fluir, crescer, florescer, com muito perfume, com muitas folhas, e com muitos frutos em nome de Jesus. E com sementes que a gente não sabe onde vai chegar, a gente não sabe quem vai atingir, mas dá-nos a graça, Deus, em nome de Jesus, de sermos frutíferos para a glória do teu nome, porque estamos firmados no Senhor. Bendito és, ó Deus da glória. Faça isso em nós, e nós te bendiremos em nome de Jesus. Amém.